Esse vídeo aqui ele vai balizar algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês a seguir, sejam comentários da rede social, de pessoas comuns, jornalistas, textos de jornalistas de esquerda. Daniela Lima conta um pouco dos bastidores da turma do Painho. Escuta só. Eu tava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando assim, da base mais do governo possível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani. Alguém duvida que Daniela Lima tem linha direta com petistas? Petista de verdade. Vamos ver o que o petista falou pra ela. O governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar. Tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo pros muito próximos, o desgaste tá muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei, sui generis, ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra pra vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era pra ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que pra misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte tava me relatando, o senador levou um peixe, o senador Randolfo, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda pra explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também tá no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso pra minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, pra você entender, pra passar esse pacote de verdade, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram. Então, assim, a Fazenda tá vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui pra vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém pra trazer uma ideia nova, ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui pra dar um respiro, mas eles não ouvem. Mas eles não ouvem. Fazer o quê, né? Ai. O que eu acho curioso é o seguinte, né? Essa turma, agora. Você vê que em dezembro de 2024 as pessoas começam a comentar: cara, o Lula, né, tá meio estranho. Poxa, seguindo toda a agenda aí da Faria Lima, dos banqueiros, arroxo só em cima de pobre. Uma agenda internacional também esquisita, né? Alinhada assim ao globalismo, à ONU, muito próximo do Biden. Muita gente se surpreendendo com esse Lula 3.0. Mas não, né? Há quanto tempo a gente já tá chamando o Lula vassalo do Biden? Quanto tempo descrevendo o Lula como um neoliberal? Às vezes, as pessoas, elas criam um rótulo, um espantalho, e elas querem enfiar a todo custo um político ali dentro. Vocês veem as pessoas fazendo isso com Bolsonaro o tempo inteiro. Eu sei que vocês cansam com aquelas acusações infundadas. Começou era Lula, e as pessoas, eu olhava assim e falava: cara, o povo não tá tentando entender o que o Lula está falando. Porque se você parasse pra ouvir, e você olhasse as ações concretas do Lula, ficava claro a linha que o Lula iria tomar. Mas desde a COP lá 25, que ele foi de carona no jatinho do Júnior, não Júnior é democracia, né? Júnior lá da Qualicorp. Que o Lula começa a falar de abrir mão da soberania nacional, é pra ONU, é poder decidir, porque não dá pra ficar decidindo coisa na COP. Depois cada país tem que aprovar no Congresso Nacional porque não aprova nada. Então tem que dar esse poder, uma nova governança global. Eu falei: isso aqui é esquisito. Aí você viu Elia Jabbour, que foi até notícia, né? Elia Jabbour vai assumir aí uma instituição. Esqueci o nome da instituição. Mas é tipo não chega a ser um IBGE. É como se fosse uma instituição que pensa, né? E vai direcionando em políticas públicas, basicamente gera aí toda a base de dados pro cidade do Rio de Janeiro tomar suas decisões. Vai trabalhar lá com o Eduardo Paes. Mas o Elia Jabbour, cara de esquerda, pra valer, tava lá no 247 falando: ó, eu tô aqui. Ele tava na equipe de transição. E ele falando: pô, tem um membro, assim, tem pelo menos um membro ligado aos Soros em cada um dos grupos de transição. Cada grupo de transição tem pelo menos um cara dos Soros. Aí você leva os ministros, você leva a propriedade da fazenda. Eu falo: cara, como é que o pessoal não tá percebendo o que tá rolando? A aproximação desde o dia zero. Quem foi o primeiro empresário que o Lula recebeu? Rubens Ometo. Aquele que a gente fechou o vídeo ontem falando que tava: não, pra entrar dinheiro pra uma política no Brasil.